Olá, tudo bem? Espero que sim. FGAA11, pessoal. Esse Fiagro está dando muito o que falar aí no mercado, hein? Está entregando excelentes dividendos aí e agora está com uma amortização de cotas. Você vai receber 7,2% de volta no seu bolso. Vamos entender agora no último relatório gerencial que saiu na semana passada como é que está a situação desse fundo e o que significa essa amortização, o que isso aí vai impactar na sua carteira de investimentos e na sua rentabilidade. Vamos lá, então? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, então, vamos aos números aqui do FGAA11. Bom, dia 17 de abril ele fechou cotado a R$ 8,38, um PVP de 0,88, ou seja, está com 12% de desconto. Seus dividendos em fevereiro ele entregou 11 centavos, em março ele entregou 11 centavos e meio, em abril 11 centavos. Data de pagamento dia 14 de abril, data com desse Fiagro é sempre no quinto dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação então, em 2022 ele está sendo negociado aqui por volta de R$10, ficou lateralizando aqui em 2023, até chegar em 2024 já estava um pouco abaixo de R$10. Então 2024 aqui também, lá para outubro, como todos os fundos imobiliários do Fiagro, caiu forte, né? Em função aí do aumento da taxa Selic. Chegou a estar cotado aqui a R$ 7,12 aqui em meados de dezembro. E agora já está voltando, né? Voltando forte, já está aqui em torno de 8,38, né? Então, uma alta rentabilidade para quem entrou nesses patamares aqui de baixo, tá? Então, vamos ver se existe a possibilidade desse fundo retornar para o seu valor patrimonial e essas questões que estão acontecendo, que esse fundo está tentando recomprar cotas, não teve êxito ainda na CVM, e agora ele colocou, então, essa possibilidade que já está acontecendo da amortização de cotas. Vamos ver o que é isso aí lá no final do nosso vídeo, então, explicar certinho o que isso impacta na sua posição nesse fundo aqui. Então, aqui nós temos o gráfico da distribuição dos dividendos desde 2022. A gente vê que ele está agora, então, nesses patamares aqui de 11 centavos, pagou 11 centavos e meio no outro mês, então, bastante regular aqui, né, na distribuição de dividendos. Lembrando que esses 11 centavos aqui, nesses patamares, ele já chegou a pagar 15 centavos, 13 centavos. Será que ele tem chance de voltar a pagar esses 13, 14, 15 centavos aqui? Vamos ver lá no relatório também se existe essa possibilidade, ok? Vamos calcular a rentabilidade desse Fiagro, então. Dividendo pago pela cotação, nós temos 0,11 dividido por 8,38, isso daria 1,31% ao mês. Olha só, pessoal. 1,31% ao mês isento de imposto de renda. É muita rentabilidade, né? Fazendo aqui a conversão dessas taxas, nós temos que 1,31% ao mês equivale a 16,9% ao ano. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda. Fazendo uma comparação com o CDB, por exemplo, rende 100% do CDI, que daria 14,15% ao ano, só que ele tem que pagar imposto de renda. Então, descontando 15% de imposto de renda, se for deixar isso aqui aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui 12,03% ao ano, ou seja, 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, o FGAA11 ele estaria ainda na frente em 0,36% ao mês. Fazendo, então, aqui uma simulação de investimento, por exemplo, de R$10 mil nesse Fiagro FGAA11 ou nesse CDB, nós teríamos que R$10 mil no final de 10 anos se transformariam no FGAA11 em R$ 47.673, contra R$ 31.099 no CDB. Em 20 anos, esses R$10 mil se transformariam em R$ 227 mil no Fiagro FGAA11, contra R$ 96 mil no CDB. Então, pessoal, a gente vê aqui uma diferença aqui de 0,36% de rentabilidade a mais ou a menos em um certo investimento. No médio e longo prazo aqui é uma diferença significativa, né? Deixar bem claro aqui que essa análise que é feita aqui, pessoal, é uma fotografia atual nessas respectivas taxas aqui, tanto para o Fiagro FGAA11 como para o CDB. Porém, a gente sabe que isso na prática não acontece, né? Porque o Fiagro aqui é uma renda variável, hoje ela está pagando isso, amanhã pode pagar mais, pode pagar menos e tal. E o CDB também, né? Por mais que seja uma renda fixa, ele está atrelado à taxa Selic. A Selic aumenta, ele aumenta, diminui, diminui. E sabemos que a Selic também varia, né? No decorrer aí dos anos, né? Então, isso aqui vale para esse momento agora, pessoal, ok? Vamos lá, então, calcular o Magic Number desse Fiagro. Lembrando que o Magic Number nada mais é do que a quantidade de cotas que eu tenho que ter, pessoal, de um Fiagro ou fundo imobiliário, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer aí cada vez mais aí com o poder e o auxílio dos juros compostos. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 1.000 inscritos. Vamos lá. Bom, então, para calcular esse Magic Number, esse número mágico, então, como é que eu faço para calcular? Divido a cotação pelo dividendo pago. Então, 8,38 dividido por 0,11, isso daria 77 cotas. 77 cotas daria um investimento de 77 vezes 8,38, que daria R$ 645,26.
ok? Então, essas 77 cotas na minha custódia, automaticamente, no próximo mês eu já consigo comprar mais uma cota somente com os dividendos que elas irão pagar. Isso é muito bom, né? Vamos avançar então agora lá para o relatório gerencial, para depois no final então a gente fazer uma análise aí, então sobre essa questão da amortização, entender o que está acontecendo com esse fundo e como é que funciona a amortização. Vamos ao relatório gerencial então do FGAA11 em frente ao mês de março de 2025. Ele traz um resumo rapidamente aqui, né? Carteira 100% adimplente, reforçando a qualidade e resiliência da estratégia. Então, todo mundo pagando certinho, ninguém devendo nada, ótimo. Diz o seguinte: programa de amortização de até 32,46 milhões como estratégia complementar à recompra. As amortizações mensais alinhadas ao fluxo de caixa do fundo permitem planejamento de alocação de capital pelos cotistas. Então, depois no final, pessoal, nós vamos explicar certinho o que é e como é que funcionam essas amortizações, tá? Vale a pena assistir até o final do vídeo. Então, ele fala o seguinte, que para março, o valor da amortização foi definido em 2.704.000, ou seja, 6 centavos por cota, com anúncio em 9 de abril e pagamento em 15 de maio. A distribuição dos dividendos no mês foi de 11 centavos por cota, equivalente a 1,15% ao mês, com base na cota patrimonial. Na cota de mercado, já vimos lá que deu bem mais, né? O volume médio de negociação diário, R$1 milhão por dia negociados. Ele traz algumas informações aqui. Então, dividendos distribuídos 11 centavos por cota. Número de cotistas, 49.906 cotistas. A cota patrimonial, R$ 9,56, está sendo negociada a R$ 8,52. Ou seja, está com desconto aqui de 10,96. Hoje já está um pouquinho maior o desconto, né? Porque a cota já está em 8,38, né? Está um pouco mais baixa ainda. A rentabilidade aqui no mês está dando então 1,15% com relação à cota patrimonial. Ele tem 16 devedores, praticamente quase que 100% aqui alocado em CDI, né? E a duração da carteira 2,18 anos. Comentário do gestor. Vamos lá, alguns dados importantes aqui. No mês de março, alcançou a primeira execução prática do programa de amortização de cotas, estratégia apresentada no relatório de fevereiro como alternativa à recompra, ainda em fase de análise da CVM. Então, eles queriam, a princípio, fazer recompra de cotas, a CVM não se manifestou, não deu resultado, eles foram lá e estão fazendo, então, as amortizações das cotas, então. Amortizar a alocação de capital, oferecer previsibilidade de fluxo e dar cotista liberdade de escolher o destino dos recursos recebidos. Então, depois vocês vão entender certinho lá como é que funciona essa questão da amortização, tá? Também tem aqui no relatório os detalhes completos do funcionamento, tributação, prazo de orientações estão reunidos na seção específica desse relatório, programa de amortização. Vocês podem chegar aqui, baixar também um documento lá que fala sobre perguntas e respostas aqui sobre a amortização. As movimentações no mês resultaram um saldo vendedor de R$ 425 mil, enquanto aprofundamos a análise de novas oportunidades de crédito. Na data da publicação desse relatório, a cota estava a R$ 8,26, hoje já está a R$ 8,38, né? Um desconto de 3,64% naquele momento lá. Para o investidor de longo prazo, esse nível de desconto pode representar uma assimetria relevante de valor, considerando a adimplência da carteira, a geração de caixa e a gestão ativa do portfólio. Então, realmente, quem compra um fundo, seja fundo imobiliário ou FIAGRO descontado, né, no médio e longo prazo aí vai ter excelentes resultados. Ele traz aqui uma tabelinha de sensibilidade, onde ele fala que, por exemplo, com o valor da cota 8,40, que é o que nós temos hoje, temos 8,38, né? Isso está dando, então, um percentual da cota de mercado de 87,8%, hoje estamos praticamente com 88%, 87%, né? Um dividendo mensal de 1,3% e anual aqui 16,9%. Isso em torno de CDI mais 2,93%. Ele traz aqui a alocação por setor, então 61% no sucro energético, 11,3% em fertilizantes, o restante em outros setores. Alocação do patrimônio, então, por rate interno, temos aqui AAA, 8,4%, AA, 18,2%, AAA, 48,4%. Então, temos aqui devedores bem interessantes, né? Bastante seguros. Ativos alocados em CRA são 93,6%, em CRI, 5,1%. Com relação à estratégia, para carrego, são 62,8% dos ativos. Então, são ativos para levar para o médio e longo prazo, para ter, então, dividendos entrando todo mês na carteira. E para giro, né? Giro é para ganho de capital, compra barato e vende mais caro para ter lucro, né? Então, são 28,9%. Alocação por estados, então, maior parte está em São Paulo, 47%, seguidos de Minas Gerais, 18%, e Goiás, 16%. O restante em outros estados. A rentabilidade do fundo está mostrando aqui, então, distribuição, então, de 11 centavos, como foi nesse mês, 1,15% com relação à cota patrimonial. A DRE do fundo está aqui. Então, em março, de receitas, teve 5.186.000, um pouco abaixo do mês de fevereiro, que foi 5.673.000. O resultado, então, por cota foi 10 centavos e meio e ele distribuiu, então, 11 centavos. Ou seja, ele gastou um pouquinho da reserva, né? Ele tinha uma reserva de 5,4 centavos no mês passado e agora ele ficou com uma reserva de 4,8 centavos. Ainda é tranquilo, né? Até porque carteira praticamente toda CDI, então vai conseguir melhorar ainda mais os resultados
mais na frente. Liquidez, número de cotistas. Então, o número de cotistas aqui ele baixou um pouquinho, em torno de 200 cotistas, mais ou menos. A liquidez vem se mantendo, então, em torno de R$1 milhão nos últimos 3 meses. O guidance aqui de dividendos que é interessante para nós, né? Então, aqui ele prevê manter até junho, podendo chegar em 12 centavos. Então, temos aqui em 11 centavos realizado. Previsão para abril, 11 centavos e meio, 11 centavos e meio para maio também. E em junho, 12 centavos. Então, estamos dentro do guidance aqui de dividendos. Aqui, a carteira de ativos, a gente vê que ele tem um pouco de concentração aqui nos primeiros devedores. Vamos por aqui, temos 9,4% do patrimônio líquido alocado no devedor Sertran. Isso é uma taxa de CDI mais 4%, né? Uma taxa de médio risco. Segundo lugar, o Jales aqui, CDI mais 1%, uma taxa bem tranquila, né? 7,8% da carteira. Terceiro lugar, 6,1% na Lins, CDI mais 1,5%, tem uma taxa bem tranquila também. Então, ele não tem taxas não tão elevadas, né? Temos aqui embaixo, aqui, pouco concentração aqui, o WD, CDI mais 6, CDI mais 7,65%, isso aqui é uma taxa pesada, né? Mas também a concentração aqui no total de 2,8% da carteira nesse devedor. Aqui em cima também ele tem mais uma concentração no WD também, né? Então acaba já concentrando um pouquinho mais no devedor. Aqui é uma taxa um pouco mais tranquila, CDI mais 2,25, tá? Então tem concentração, né? Mas até o momento aqui a carteira segue totalmente 100% adimplente. Depois ele traz aqui embaixo a alocação devedor por devedor, uma história de cada devedor aqui, as suas respectivas garantias. Então é interessante quem tiver ter mais interesse baixar o relatório, né? Se apropriar. Ok, pessoal? Então, vamos avançar então agora. Vamos agora entender um pouquinho mais a fundo o que é essa amortização, para entender como é que funciona. Ok, pessoal, como nós vimos ali então, né, no relatório gerencial, o Fiagro FGA11 ele está fazendo amortização de cotas. Então, vamos entender o que é amortização certinho. E vou deixar aqui também esse texto para vocês possam fazer um print, tal, depois ler com calma, entender certinho. Tem exemplos práticos aqui que vai fazer bastante sentido para vocês. Então, o que é a amortização? A amortização é a devolução de parte do capital investido aos cotistas, reduzindo o valor da cota. No caso, o FGA11, a gestora anunciou que poderá amortizar até 7,4% do patrimônio líquido do fundo, o que equivale a aproximadamente 32,4 milhões de reais. Se todo esse valor for amortizado, o patrimônio do fundo cairá para cerca de 400 milhões. Hoje ele é 432 milhões aproximadamente, então ele vai cair para 400 milhões de reais. Ok? Então isso é amortização. Vamos diminuir o patrimônio líquido do fundo. Vamos então dar um exemplo prático disso para entendermos aqui como é que funciona isso. Então é o seguinte, suponha que você possua 1.000 cotas do FGA11 com valor atual a R$ 8,34 cada. Isso representa um investimento de R$ 8.340. Se o fundo realizar uma amortização de 6 centavos por cota, que é o que ele está fazendo, você receberia R$ 60 de volta. Ele está fazendo 6 centavos por cota a cada mês, né? Já fez no mês de abril, já anunciou também para o mês de maio. Então você receberia aqui R$ 60 de volta. Após a amortização, o valor da cota cairia então para R$ 8,28. Era R$ 8,34 menos 6 centavos, caía para R$ 8,28. Assim, seu novo investimento seria o quê? De R$ 8.280 com essas 1.000 cotas que você teria. Você continua tendo as 1.000 cotas, você não perdeu as suas 1.000 cotas. A única coisa é que a sua cota ela saiu de 8,34 para 8,28. Bom, mais uma questão. O que acontece então com o patrimônio do fundo? Já falamos aqui, mas vamos deixar bem claro aqui. Quando o fundo faz a amortização, ele está devolvendo parte dos recursos dos ativos aos cotistas. Isso reduz o patrimônio total do fundo, porque ele passa a ter menos ativos sob a gestão. No caso aqui do FGA11, por exemplo, né, se ele amortizar 32,4 milhões, ou seja, 7,4% do patrimônio atual, o patrimônio vai cair de 432 milhões para 400 milhões. Agora aqui, o que acontece com o valor da cota especificamente? Olha só, do ponto de vista do cotista, nós aqui, né? A cota sofre uma queda proporcional à amortização, mas você recebe o valor correspondente. Ou seja, seu patrimônio líquido pessoal é o valor da sua cota, vezes a quantidade de cotas que você tem, mais o valor recebido. Você está antecipando esse seu valor já. Então fica igual no momento da amortização. Por exemplo aqui, antes você tinha 1.000 cotas a R$ 8,34, R$ 8.340. Na amortização, por exemplo, de 6 centavos por cota, que é o caso que está acontecendo aqui, você recebe R$ 60 dessas 1.000 cotas. Depois, a sua cota vai valer R$ 8,28 vezes R$ 1.000, vai valer só 8.280, mas você vai botar no seu bolso R$ 60. Ou seja, você vai continuar tendo os R$ 8.340. E esses R$ 60 no seu bolso, você faz o que quiser com ele. Se você quiser comprar mais cotas do FGA11, você pode comprar. Se você quer comprar, não, eu acho que tem um fundo imobiliário pagando mais agora, que eu acho que é mais seguro, que eu não quero estar concentrado, você compra esses R$ 60 de outro ativo. Seja um fundo imobiliário, outro Fiagro. Não, agora eu quero comprar Petrobras, que a Petrobras está com desconto gigante. Pode comprar ação também. Então você tem essa possibilidade de escolher aonde colocar esses R$ 60 que está vindo dessa amortização. Você não perdeu nada. Pelo contrário, você tem a possibilidade de talvez reinvestir de novo nesse próprio Fiagro ou comprar qualquer outro ativo que você acha que vale a pena nesse momento.
Então, o fundo está dando a opção de você escolher onde você quer botar essa amortização, o que é muito bom, pessoal, isso aí, tá? O mercado está tendo muitas oportunidades aí e você não fica preso, né, a um determinado ativo ou outro. Então, tem a possibilidade aqui. Ou seja, você não perde dinheiro com a amortização, só tem parte dele devolvido o valor da cota ajustada e você faz com ele o que você quiser. Não, eu vou querer tomar cerveja, esses 60 pila aí. Fique à vontade, né? Lembrando que se beber, não dirija, né? Então, pessoal, recapitulando para a gente encerrar então essa questão da amortização, né? Temos o aspecto e o efeito da amortização. O aspecto referente ao patrimônio do fundo. O aspecto que ele vai cair, pois parte dos ativos é devolvida. Com relação ao valor da cota, ele cai proporcionalmente à amortização. O patrimônio do investidor, ele permanece o mesmo no momento da amortização, porque você vai ter as cotas e o que sobrar eles vão te botar o dinheiro no bolso na hora. Então, o teu patrimônio vai ser o mesmo. E tu faz com essa grana, faz o que quiser com ela. Com relação ao imposto de renda, eles têm que cuidar, pessoal. A amortização reduz o custo médio, o que pode aumentar o imposto de renda futuro em caso que você vende. Como o teu custo médio agora, antes, por exemplo, lá era 8,34, agora passou para 8,28, então o teu custo médio diminui. Na hora de vender, tu tem que rever o teu custo médio por questões aí de pagamento de imposto de renda, tá? Isso é uma preocupação que tem que ter. Finalizamos então essa questão da amortização, espero ter ajudado vocês aqui, tirar as dúvidas. Então, bem interessante que esse fundo fez também, né? Para aí os cotistas aí possam ter um melhor aproveitamento aí das condições atuais de mercado, né? Então, cada um sabe o que faz aí com seus investimentos, ok? Estamos aqui, então, trazendo informações para poder informar, né, e aprendermos juntos aqui essa questão também da amortização. Vou deixar aqui também nos cards um vídeo que eu fiz agora recentemente sobre um fundo imobiliário, o KNSC11, está muito interessante esse vídeo também, pessoal. E aqui também a playlist completa dos FIAR que nós estamos analisando aí nos últimos tempos. Mais uma vez, aí peço que você se inscreva no nosso canal. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, pessoal, estamos aqui estudando juntos, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.